Bom dia a todos. Vamos abrir Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 8. Está escrito assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Podeis assentar, irmãos. Então, eu dei aquela introdução antes para falar do que está acontecendo hoje. E agora eu quero entrar nesse texto aqui, irmãos, para lembrar aos irmãos que o mundo se ocupa com o mundo. Tá? O mundo está ocupado com a política. E é normal isso. Tá? A gente preocupa também, né, meus irmãos? A gente quer saber quem vai ganhar. Nós estamos olhando para o céu, esperando uma resposta maravilhosa de Deus, para nos manter respirando com liberdade. Né? E, queridos irmãos, mas nós não somos um povo que vive no escuro, anda no escuro. Os irmãos sabem disso, né? Deus não nos fez avançar sem direção. Nós, os crentes, nós temos uma bússola, né? Igual o navio. O navio sem uma bússola, ele vai seguindo sem rumo. Não sabe para onde vai chegar. Tá? Ele está à deriva. E é um perigo isso, né? Os irmãos sabem que um barco ou um navio sem direção, ele fica à deriva. E é perigoso. Né? Nós não somos caminhantes sem qualquer esperança. Nós estamos caminhando, sabendo para onde vai, para onde vamos. Né? Eu duvido que tenha um crente aqui que não saiba para onde está indo depois da sua morte. Para o mundo, a morte é o fim. Tá? É como chegar no portão, fechado. Tá? A rua que eu morava lá no Parque das Andorinhas, era uma rua assim que a saída era para um lugar aberto. Eles fizeram um muro lá, e então você entra na rua, se você quer chegar mais rápido do outro lado, você tem que pedir permissão para qualquer pessoa ali da rua, pedindo a chave para abrir o portão. A morte para o mundo é como um muro, irmãos. Terminou ali. Eles não conhecem a verdade. Eles vivem a esperança deles. A esperança do mundo está no mundo. Tá? Então, nós os crentes, nós estamos caminhando para uma cidade. Né? Aqueles que têm esperança aqui no mundo, eu vou mudar para os Estados Unidos, para Nova York, para a Flórida, o estado ali, né? Eles vão se preparando para isto, adquirindo dinheiro,
prevenindo todo documento que precisa para mudar para outro país. Nós estamos assim também, queridos irmãos, caminhando para uma cidade. Um dia eu vou deixar este mundo, meus queridos, meus pertences, e vou para a cidade santa. Dona Nádia já foi, ela está lá na glória com Cristo. E um dia eu irei também encontrar meus irmãos, meus queridos, que já foram, né? Então, aqueles que já foram, estão nos esperando. A cidade não vai estar completa enquanto todos os eleitos não entrarem. Tá? Então, eu estou trazendo isso aqui, queridos irmãos, para que vocês não percam a esperança. Não olhe para o mundo. Não olhe. Eu não sei o que Deus vai trazer para nós neste país. Pode ser dia de sofrimento. Irmãos do passado sofreram demais. Sofreram. Tá? E nós somos melhores do que eles? Muitos morreram. Foram fulminados por tiros. Muitos morreram jogados às feras. Muitos morreram queimados. Nós somos melhores do que eles? Não. Tá? Quando Deus manda a ira dele para o mundo, os crentes sofrem também. Tá? Então, abrindo aí Apocalipse, nós temos um vislumbre da eternidade. Os irmãos estão vendo aí? O único livro que fala disso é a Bíblia. Vocês querem ver o que vai vir depois da morte? Olha Apocalipse aí, capítulo 21, versículo 1 em diante. Deus abriu o portal para nós. Eu fico, irmãos, petrificado de ver como os homens não conseguem ver. Eles não sabem. Eles vivem de superstição. Ah, vai com Deus, Deus te abençoe. Quem sabe, você vai descansar. Eles nem sabem o que estão falando. Nós temos aqui, queridos irmãos, não é sonho, é verdade. O vislumbre da eternidade. Então, o que é apresentado aqui? Vamos lá? Primeira coisa. Deus está mostrando aqui em Apocalipse capítulo 21 que isso que existe agora, que vocês estão vendo agora, é apenas um desenho do que é a realidade eterna. Você sabe o que é desenho, né? Um arquiteto, ele desenha a planta de uma casa. Você está vendo o desenho apenas. Mas depois que constrói, você vê a casa. O que nós temos agora, irmãos, é apenas um desenho. Você fala de família, isso aqui é apenas um desenho de família. Amigos, parentes, riquezas, tudo isso aqui é apenas desenhando. Deus quer mostrar a realidade na eternidade. O que virá depois da morte? Você, crente, sabe? Você pode entender. O que virá depois da morte? Deus abriu aqui o cenário para nós. Segundo lugar, não é para o nosso lugar ser aqui. Não vamos pôr aqui o nosso tesouro. Não é. Aqui não está o nosso tesouro. Você lembra de Abraão? Quem lê o livro de Gênesis aprende demais com Abraão. Eu aprendo com aquele homem de fé. Abraão era um homem rico. Ele tinha muito animal, camelo, gado, jumentos, e ele tinha escravos à vontade. Você lembra quando ele foi naquela guerra para proteger o sobrinho dele? Ele levou 400 homens criados na fazenda dele, por assim dizer. Mas quando Sara morreu e que ele viu a morte chegando também, ele despediu de tudo. Tchau! Adeus! Eu estou indo para uma cidade que foi construída não por arquitetos humanos, foi pela mão de Deus. Ele foi para lá. Está vendo os santos? Aqueles homens, irmãos, morreram fisicamente. Espiritualmente, não. Estão vivos.
Lembra que Jesus falou para os saduceus? Deus não é Deus de mortos? Ele diz, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Ele não diz, eu fui Deus deles. Não, ele diz, eu sou. Porque eles estão vivos. Os santos não morrem. A Nádia está viva, minha mãe está viva. Os santos de Deus, pregadores, crentes simples, morreram. Estão vivos, irmãos. Os crentes não morrem. O que morre é o corpo deles. Então, queridos, vamos lá. Então, o nosso tesouro não é aqui. Por que eu vou ter que guardar tesouros aqui? Então, os irmãos podem perceber? Se você tiver qualquer tesouro aqui, é família, é neto, é filho, é bens, você simplesmente não ama a eternidade. Você tem que lembrar que tudo isso aqui vai acabar. E com a morte, pronto. Nós não levaremos nada. Nada para lá. Outro detalhe aqui, irmãos. O mundo faz isso. O mundo que vive atrás disso. Tá vendo? Olha, domingo de manhã, a correria para quê? Corre para o supermercado, corre atrás de uma comida melhor. Tudo passa. Você não vê os ímpios correndo em busca da verdade, de uma comida eterna, de uma verdade gloriosa. Eles estão cegos, surdos, mudos para Deus. Eles preferem sair domingo de manhã carregando o cachorro na rua. Eles preferem correr atrás de dinheiro, do futebol deles, das idolatrias deles. Eles não têm esperança, vivem sem Deus no mundo, conforme diz Efésios. Então, queridos, lembre, não siga o mundo, não siga os padrões, a alegria fútil, outra deste mundo. Eles são imbecis, o mundo é imbecil, porque eles estão na louca correria para segurar o que eles não vão segurar. Eles vão perder. Agora, eu vou dar um vislumbre da nossa cidade. Eu não vou falar de Ribeirão Preto, não. Eu moro lá no Planalto Verde. Alguns de vocês moram aqui perto. Né? Outros crentes moram nos bairros mais ricos da cidade. Outros moram no bairro mais pobre. Lá no céu não tem isso, irmãos. Tá? Todos os crentes são riquíssimos em Cristo. Está vendo o vislumbre aí? Olha, versículo 2. Vi o quê? A cidade santa. E você não vê aqui. Ribeirão Preto é uma cidade santa? Não. Aqui reina o pecado. Ladrões, malfeitores, imoralidades, mentirosos, adoradores de ídolos. Mas aqui não. A nossa cidade, onde vamos morar, é a cidade santa. E os irmãos sabem o que é santo? É algo que Deus santificou. Não pode pôr sujeira ali. Tá? Outro detalhe é a localização dessa cidade. Tá? Coisas estupendas é olhar e ver o universo, né? Quando você vê a lua, lá no alto. O que está segurando aquilo? Bilhões de toneladas ali, e ele não cai, não desce. Olha o planeta Terra, irmãos. Vê aí no Google. O planeta Terra está no espaço. Bilhões e bilhões e bilhões de toneladas. Não desce. E o que é que nós vamos ter? Onde fica a nossa cidade? Qual é o fundamento dela? Olha Ribeirão Preto, onde está localizada. Olha São Paulo, Rio de Janeiro. Olha as cidades no mundo. As localizações delas. Tem cidades mais bonitas.
cidades mais pobres. Mas aqui não, está tratando da nossa cidade, onde os santos moram e vão morar. Ela desce, está vendo a Nova Jerusalém? Descendo do céu. E coisa fantástica. Onde está a cidade brilhando? Lá no alto. Tá? Olha, os crentes não veem agora. Nós só vemos depois da morte, irmãos. Tá? Cuidado para não pensar, eu vou lá para a sepultura, vou ficar esperando. É assim que acreditam os adventistas. A alma fica lá dormindo com o corpo. Não. Imediatamente, assim que o crente deixa este corpo mortal, imediatamente é coisa assim, pá, rápido. É um piscar de olhos. Os santos já entram na cidade. Vendo? Foi isso que Jesus disse para o ladrão na cruz. Hoje mesmo, tu estarás comigo aonde? No paraíso. Qual é o paraíso? Cidade Santa. Não tem paraíso aqui, irmãos. Eu quero visitar Paris, Londres, Nova York. Tem paraíso. Toda cidade, mais bonita que seja aqui, ali habita a morte, o pecado, a miséria. Aqui não, essa cidade santa não. Vamos lá. Deus descreve, Deus no Velho Testamento dá uma descrição da santa cidade em Isaías 54. Eu não vou abrir lá, porque demorará um pouco, mas se os irmãos no Velho Testamento abrir lá em Isaías, os irmãos vão ver a descrição. Ela é apresentada, a cidade, como uma mulher. Tá? A ideia é que Deus está fazendo a cidade para a esposa dele. Tá? É igual um jovem que antes de casar, ele está construindo uma cidade para a futura esposa dele. Então, quando termina, ele a leva lá, e olha, está vendo a cidade, a casa onde nós vamos morar? Esta aí, eu fiz para você. Então, quando você vê a Nova Jerusalém em Isaías, é como se Deus estivesse chamando a esposa dele. Está vendo ali? Aquela construção linda é sua. Você vai morar ali. No Velho Testamento, ela não está cheia ainda. Não existe cidade sem gente, irmãos. Vamos supor que morra todas as pessoas de Ribeirão Preto. Para que serve isso aqui? Para que as ruas? Para que os prédios? Para que as calçadas? Para que os lugares de passeio? Não tem ninguém, uma cidade morta. A cidade é uma composição de habitantes. Tá? Tanto faz uma cidade grande, de prédio, como uma cidade pequena. Se não tiver ninguém, é morta. Veja bem, irmãos, a descrição do povo é vista como um povo achado pela misericórdia. Veja o versículo 7 desse texto. Está vendo? O vencedor herdará estas coisas. Olha, irmãos, na Bíblia, a palavra vencedor está declarando o que é o crente. Esses dias eu vi uma música. Eu preciso muito examinar as letras das músicas para me ver se é verdade que está cantando. Uma mulher cantando que aquele que vencer, a ideia é, se você vencer, mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o crente já é vencedor. Romanos fala sobre isso. Em Cristo somos mais que vencedores. Cristo morreu por você? Cristo morreu em seu lugar? A vitória dele na cruz é a sua vitória, irmãos. A ideia,
os movimentos hoje dão uma ideia de que se você fizer alguma coisa, você é vencedor. Mas não é isso. O crente já é vencedor. O crente é conquistador, a não ser que ele não é crente. Ele conquistou tudo em Cristo. Tá? Você vê um crente, ele está em pé, tá ali firme. Às vezes ele tomba, mas ele levanta. Ele é crente, mas está lá no mundo, um dia, quem sabe. Não, ele não é crente. Está vivendo no pecado? Ele não é crente. Ele não é vencedor. O crente tomba, os irmãos já perceberam? Às vezes o crente cai, mas ele se ergue no poder da graça. Ele volta para o seu Deus. Ele é vencedor. Vencedor é assim, irmãos. Tá? Então, queridos irmãos, os habitantes da Nova Jerusalém são pessoas assim que foram achadas pela misericórdia de Deus. Tá? Eu e você, o que nós éramos, irmãos? Eu, Davi Sena, era um caído no pecado. Você também. Deus nos achou. Tá? Não tem motivo para qualquer orgulho da nossa parte. Não tem. Fomos achados por misericórdia. Tá bom? Vamos lá. É o convite do Evangelho aos que vão participar dessa cidade. O versículo 6 mostra isto. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Os irmãos já perceberam isso aqui? O próprio Senhor Jesus Cristo está dizendo quem Ele é. Tá? Você aqui no mundo tem tudo em palavras. Você tem um nome, tem? Tudo aqui tem nome. Tudo, tudo. Casa, rua, árvore, a fruta, tudo tem nome. Sabe o que Cristo está dizendo? Ele diz, eu sou o Alfa e o Ômega. Ele está dizendo, tudo tem nome porque começou tudo comigo. O Alfa e o Ômega é como o A e a última letra do nosso alfabeto. X ou V ou Z, não sei. Ele está falando isto. Ele está falando, eu sou o Alfa e o Ômega. A primeira letra do alfabeto grego e a última letra. Ele diz, nada existe sem mim. Tá? Tudo. Olha os bilhões e bilhões e bilhões de nomes que existem no universo e aqui na Terra. Tudo começou porque é Ele que deu início a tudo. O grande eu sou. Eu sou o Alfa e o Ômega. Tá vendo? Então tira os olhos do mundo, irmão. Tá vendo? Às vezes você coloca a confiança no homem, num presidente, mas você tem que confiar no seu Senhor. Ele diz também aqui, eu sou o princípio, tudo começou com ele. Olha, se tira Jesus, vamos supor que Jesus desapareça por um segundo, tudo desaparece. Tudo, tudo, tudo. Supomos que ele simplesmente some. Tudo sumirá. Ele é o princípio, ele é o fim. Ele que começou, ele vai pôr um ponto final. Então aqui, irmãos, dentro desse conceito, ninguém é vitorioso aqui. Você olha para o diabo, para os demônios, para os grandes, tudo vai acabar. Tá vendo? Olha aquele que começou e que vai terminar tudo. Ele vai pegar os inimigos todos e lançar onde? No lago de fogo. Tá? Então confia no Senhor, crentes. Vamos adiante aqui. Vamos para as maravilhas da cidade? Vamos lá. Veja o que tem na nossa cidade lá no céu. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Agora,
É a presença de quem ali? De Deus. Lá naquela cidade, não entra o diabo. Não entra as adorações aos demônios, como tem aqui, aos ídolos. É Deus com o povo dele. Tá vendo? Só isso. Eu já vi pessoas falando, o Brasil é de Deus. Ó povo de Deus, confessem isso. Tem nada a ver. Tem nada. Tem uma cidade que Deus habita com os homens, habitará com os homens, com os crentes. É Deus. Você não verá outra coisa lá. Então, se você gosta de festa mundana, de cervejaria, de dança, de bagunça, de mentiras, de sensualidades, você não vai ter lá. Tá vendo? É por isso que eu já falei para os irmãos. Pega o ímpio, leve até Nova Jerusalém, dá um passeio com ele lá, mostra a cidade para ele. Ele vai fugir com medo, porque não tem o que ele quer. Não tem a sensualidade, as maldades que ele gosta de praticar. Outro detalhe, irmãos, é a cidade de Deus. Outras lições que apresenta aqui, veja, não tem o que nós costumamos ter aqui. Nós acostumamos com o pecado. Olha o versículo 4. Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Olha que lição impressionante, irmãos. Deus mesmo, ele vindo com o lenço dele, ele enxugando dos olhos, toda lágrima. Que impressionante. Ele diz, aqui tem lágrimas. Quantas vezes você tem chorado? Esse ano foi o ano que eu mais chorei na minha vida. E pode vir choro, mas, tá vendo? Pode vir. Aqui é um misto de alegria e tristeza. O que mais impera, alegria ou tristeza? Tristeza. Tá? As alegrias aqui são passageiras. A tristeza continua. Tá? Deus enxugará. Porá um ponto final. Pronto. Acabou. Não descerá mais nenhuma lágrima de tristeza, de angústia, de saudade, de miséria, de dor. Então, nós temos aqui uma ausência de quê? De todo sofrimento. Olha, irmãos, toda lágrima, versículo 4, a morte não existirá. Os irmãos já pensaram nisso? Qual é a cidade aqui que não tem cemitério? Qual? Pode ser a mais linda cidade, cheia de emprego, todo mundo com carro, todo mundo com casa bonita, todo mundo alegre, passeando, todo mundo até possuindo um belo barco para passear no rio ou no mar, dinheiro no banco, comida na mesa, boa administração da cidade. Mas escute, a morte está ali. Por onde você vai aqui neste mundo, a morte está presente. Está ao lado seu no carro. Está ela dirigindo o seu carro. Ela está lá na esquina. Ela está à noite. Ela está com o ladrão, com o assassino. Ela está com o adúltero. A morte está presente. E quando você pensa que está tudo bem, ela está lá no seu quarto. Ela está na sua cama. Ela está na comida na mesa. A morte está sempre presente. Então não brinque. Ela está aí. Como é que você pode amar um mundo onde a morte reina? Onde? Lá não tem. Você já imaginou morar numa cidade onde não existe morte? Queridos irmãos, pensem nisso.
O que o mundo daria para achar um lugar aqui no mundo que não tenha morte? Supomos que alguém descubra, impossível isso, as gotas da eternidade. Ele descobre ali que tem um bálsamo da eternidade. E ele fosse vender. O mundo iria atrás deles. Gastaria o que tinha. Eu não sei se os irmãos sabem, mas eles, quando aqui no mundo, eles estão fazendo agora. Eles estão roubando criancinhas da idade do meu neto. Eles tiram algo daqui de trás, da cabeça da criança, mata a criança para isso. Para fazer um remédio, alguma coisa que eles aplicam para dar juventude à pessoa. Ah, olha que maldade, né? Eles vivem daquilo, eles pagam caro por aquilo, porque se não tiver aquilo, a pessoa fica deformada depois. Olha, queridos irmãos, mas nós temos uma cidade que não tem morte. Lá não vai ter choro, luto, tristeza, despedida. Está vendo? Uma vez que não tem morte, então não tem luto, nem pranto, nem dor. Por quê? A resposta está no versículo 4. As primeiras coisas passaram. Essa situação que nós temos agora foi o resultado da queda no Éden, irmãos. Foi lá que tombamos. Foi lá que eu e você, debaixo da árvore, lá dos nossos pais, nós tomamos a decisão de dizer: não queremos Deus. Não queremos saber desse Deus. Não queremos o paraíso dele. Foi lá que nós ouvimos a voz da serpente. Foi lá que ouvimos a voz, o sibilar do diabo. Foi lá que amamos o mundo. Mesmo das ameaças de Deus, de terror de Deus, queríamos o mundo. Mesmo vendo Noé construindo uma arca, avisando do dilúvio, nós mesmo assim não queríamos saber. O mundo é assim. Eis os mensageiros de Deus, falando do terror, da ira vindoura, do inferno, do lago de fogo, dos perigos iminentes. Mesmo assim, não queremos saber. Então, queridos, Deus está avisando ao povo dele de uma cidade maravilhosa para onde vamos. Assim que despirmos desse corpo mortal. Vamos à autenticação da visão. Vamos lá, versículo 8. É o versículo 5. Eu coloquei aqui versículo 8 antes, mas não é, o versículo 5. Vamos à autenticação. Irmão, aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Agora, irmãos, veja bem, quem está falando? Deus. Ele pode mentir? Não. Então, queridos, é o soberano que fala. Aquele que fez a primeira criação, que foi destruída pelo pecado, está dizendo agora o quê? Eu faço novas todas as coisas. Já imaginou se o Senhor chegasse aqui e falar: ordeno que toda maldição do pecado em Ribeirão Preto seja tirada. Não tem mais nada. A morte não tem mais. De repente, para o espanto de todos, tudo mudou. O cemitério acabou. Tudo agora é novo. Agora é o Deus falando que na eternidade vai ser assim. Faço nova todas as coisas. Lembra de 2 Pedro, que ele diz que vai destruir tudo isso? Tudo que você está vendo, irmãos. Prédios, estradas, novas conquistas, grandes da ciência.
tudo melhorando no mundo. Tudo isso vai acabar. Tudo vai ser posto no fogo. E Deus vai fazer novas todas as coisas. Ele não vai destruir tudo pelo dilúvio, como fez no dia de Noé. Ele vai pôr no fogo, consumir tudo no fogo e fazer novas todas as coisas. E sabe o que é que Deus faz também, conforme vemos no versículo 5? Ele manda o quê? Escreve. Olha, versículo 5, está vendo aí? Escreve. Porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Que Deus simplesmente documenta. Está aí. Documentado. Tá? Deus põe o documento na mão. Crente. Quando você compra uma casa, você quer o documento daquela casa. Um carro, o documento. Deus põe o documento para dizer, não minto. Está vendo aí? Escreve. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. É um Deus que não pode mentir que falou para nós. Tá? Vamos lá, irmãos. Agora ele vem, ele apresenta a sua glória. Eu já falei sobre essa glória dele. Quem está falando aqui? Das 3 pessoas da Trindade, Cristo. Ele diz o quê? Versículo 6. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, aquilo que eu havia falado antes para os irmãos, ele dá aqui o depoimento em poucas palavras. Ele diz, eu sou o A e eu sou o Z, se é a última letra do nosso alfabeto. Eu sou o alfa e o ômega. Pronto. Então, pode ficar tranquilo, confia em mim. Eu sou o primeiro e o último. Eu vou pôr fim em tudo isso. Vamos lá. Aí, irmãos, ele apresenta os herdeiros. Quem são os herdeiros do céu? Olha, o versículo 6. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. Eu fico vendo agora, irmãos, com a pregação do Evangelho. Eu falo para os irmãos, eu prego o Evangelho todos os dias. Você pode entrar no Facebook. Você pode entrar na página da igreja que nós temos. Você pode entrar no YouTube e você vê a nossa página lá. Eu tenho blog. Eu faço isso no Zap. Pregando o Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus está convidando. Quem tem sede, eu darei de graça da água da vida. Está vendo? Eu darei de graça. Agora, irmãos, está vendo? Eu falei para vocês sobre algo que pode dar vida para a pessoa. O mundo aqui em Ribeirão Preto sairia loucura, iria longe para comprar algo que desse vida, que eles não morreriam mais. E Deus está dizendo aqui, eu dou de graça da água da vida. Beba! Ele diz, quem vem a mim nunca terá sede. É só isso, queridos. O Evangelho está pregando uma coisa tão simples. Eu estou olhando para todo lado. Tem alguém com sede? Não. O povo está com sede de prosperidade hoje. O povo está com sede de ver uma felicidade. Eles estão atrás do mundo. O diabo tem refrigerante à vontade para eles. Eles não estão querendo água da vida. Eles não têm sede. A coisa mais aterrorizante é não ver um pecador sequer. Cadê os pecadores? Os pecadores são vistos por Deus como aqueles que têm sede. Estão atrás da vida eterna. Quem é esse? Quem pode me salvar? Não está tendo. Então nós temos que clamar a Deus que o Evangelho ainda está aí, queridos irmãos. Jesus não voltou ainda. Ele diz, quem tem sede, eu darei de graça da água da vida. Está vendo? Esse é o convite. E agora vamos ver os que vão herdar a santa cidade. Versículo 7.
o vencedor. Eu falei para os irmãos, o vencedor herdará estas coisas. Já está claro. Eu quero perguntar para você, você é um vencedor? Você está em Cristo? Então você é herdeiro. Não tenha dúvida. Se você está em Cristo, você é nova criação. A Bíblia, meus irmãos, é clara. Só os que estão em Cristo que vão entrar no céu. Fora disso, você pode ser religioso, você pode dizer que tem uma Bíblia, você pode dizer que ora bonito, você pode dizer que presta louvor. Nada disso serve. Você está em Cristo, você foi chamado pelo Evangelho, você foi colocado nele pelo batismo do Espírito. Você foi? Então você está em Cristo. Então não tem condenação, não tem perigo nenhum. Não, você está em Cristo. E Cristo está em você. Você é herdeiro. O Senhor prometeu. Dá uma olhada nos nossos hinos do cantor. Olha os santos cantando. Eles estão tão certos, tão convictos da jornada que eles têm. Milhões deles já partiram, alegres. Tá? Muitos santos morreram e na hora da morte cantaram os hinos, bem na hora da morte. Chegada no céu. Então assim, queridos. E agora, eu quero passar para os irmãos os que estarão fora. Olha o versículo 8. Aqui, queridos irmãos, eu sei e eu estou certo. Os homens não gostam de ouvir isso aqui, do versículo 8. Esses dias, alguém postou no Facebook para mim, pastor, só fala da graça, não fala dessas coisas. Mas a Bíblia manda falar, está escrito. Quem vai ser lançado no lago de fogo? Olha, irmãos, qual a diferença da cidade santa e o lago de fogo? Tá? Nabucodonosor falou para os empregados dele lá no palácio, se não adorasse a estátua, seria lançado na fornalha de fogo, que ele preparou. Aqueles empregados dele, lá no campo de Dura, com aquela imagem de ouro enorme, todos adoraram. Todos baixaram a cabeça, inclinaram, prestando homenagem ao ídolo. Menos os 3 amigos de Daniel. Agora, o Deus da Bíblia está falando. Quem não se humilha perante o Filho, entregando a Ele de todo o coração, renunciando os seus pecados, para recebê-lo como seu Salvador. Deus da Bíblia está dizendo que será lançado no lago de fogo. Qual a diferença do lago de fogo de Nabucodonosor, da fornalha de fogo de Nabucodonosor para o lago de fogo? Não é um pequeno lugar, é um lago de fogo. Você diz, será que Deus faz isso? Os irmãos sabem o tamanho do sol? Os irmãos sabem desse sol que brilha para nós? Não é pequeno, não. Imagina o tamanho do sol comparado com a Terra. A Terra é uma bolinha de gude. O sol é um gigante. Vamos supor que Deus pegasse a terra agora, com todos nós, e jogasse no sol. O sol seria um lago de fogo, irmãos. A Bíblia não descreve onde será, como será. Apenas fala, lago de fogo. Eu acho que o povo hoje não acordou, não. Está todo mundo pensando que isso é brincadeira. Que é conto de fada. O povo não sabe o que é a ira de Deus. Eles não sabem o que é a fumaça do tormento de Deus subindo pelos séculos dos séculos. Não para. Já viu fumaça, irmãos? Quando a gente tinha fogão de lenha na Bahia, a gente via de manhã como a fumaça saía pelo chaminé, mas depois apaga. A fumaça da ira de Deus sobe pelos séculos dos séculos. Não tem fim o sofrimento. Não tem. É grito e grito e grito e grito de angústia. O diabo, os demônios e os homens ímpios lançados lá.
E aqui descreve quem? Está a lista negra. Olha o versículo 8. Os incrédulos. Começa com eles. Eu estou falando sobre os incrédulos no Facebook esses dias. Descrevendo quem são os incrédulos. Olha, eu vejo milhares brincando de crentes hoje. Brincando. Incredulidade não é não crer em Deus. Incredulidade é rebelar-se contra Ele. É a não obediência a Ele. Vamos adiante. Os abomináveis. Eu nunca vi um tempo, irmãos, quando a prática de abominação tem até passado do limite. O terror disso. Práticas que a Bíblia não considera um mero pecado. É que passa do limite. Homens deitando com homens. Mulheres com mulheres. A prática de pedofilia. Deus destruiu nações por causa disso. Eles estão praticando hoje como se fosse uma coisa normal. Mas a Bíblia chama abominação. Tem coisas que até as pessoas não crentes não gostam. Isso é horrível. Mas estão fazendo. Imagina o Senhor, a ira de Deus. Vamos lá, aos assassinos. Queridos irmãos, é impossível unir com a imoralidade sem se tornar um assassino. Quanto mais a procura é grande de imoralidade sexual, os homens matam uns aos outros. A Bíblia diz em Romanos que os pés deles são velozes para tirar sangue. Já imaginou? Aos impuros. Aqui trata de toda perversão sexual. Eu vejo os meninos jovens brincando de namorar, deitar um com o outro. Ah, eles vão casar, mas vamos deitar agora. Ah, Deus quer nossa felicidade. Não, é abominação. É prática terrível. Deus preparou o lago de fogo para lançar pessoas assim. Não tem conivência com o pecado, não. Ah, mas isso é coisa da... É? Pois não. Você vai ver o que é o horror da ira de Deus. Tem igrejas até aprovando isso agora. Passa a mão por cima, tá bom. Não, maldade. Maldade. Olha o adultério. Olha homens vivendo com mulheres dos outros. E mulheres com maridos de outras mulheres. Isso, irmãos, é pecado. E Deus diz que o lugar preparado para adúlteros, a não ser que eles se arrependam e se convertam a Cristo, o lugar deles é no lago de fogo. Está brincando com a maldade hoje. Mulheres e homens brincando. E acha que não vai acontecer nada. Aos feiticeiros. Quantos estão brincando com demônios? Cultos aos ídolos. E aos mentirosos. A maior mentira é a mentira contra Deus. A mentira que eu não posso ir no culto porque eu tô ocupado. A mentira de brincar com Deus. De negar a Ele o que é devido a Ele. Então, queridos, tem maravilhas eternas? Tem. Os santos aguardam a nova cidade. Mas os ímpios aguardam o quê? O lago de fogo. Não é o céu, não. É o lago de fogo. É brincadeira isso? Não. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Não tem esperança fora de Cristo. Não tem. Será que eu posso falar mais alto do que isso?
Será que eu posso avisar todo mundo que é isso? Para que os homens se arrependam. 200 anos atrás, na Europa, o povo acordava com medo de ter caído no lago de fogo. Hoje não. Eles acordam pensando em como pecar mais. Ó, que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui, para que acordemos, para que cada um de vocês examine. Eu sou um crente em Cristo, sou dele, vivo para a glória dele. Se é isso, você é um verdadeiro crente. Você aguarda a cidade, aguarda a nova Jerusalém, que há de vir. Mas hoje também é um dia de salvação. Eu anelo que pecadores arrependidos venham para ouvir. Eu quero Cristo, eu quero a água da vida, eu estou com sede dessa água, eu quero beber para nunca mais ter sede. Que maravilha! É a água da alma. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações.